Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. A você que nos acompanha, nós estamos orando com os salmos. E hoje nós vamos ter o privilégio de orar o Salmo 68. E eu quero orar com você nesse salmo e te convido para tê-lo aberto em suas mãos. Um salmo de muitos versos, mas muito maior do que a quantidade de versículos é a profundidade que esse salmo tem em sua mensagem ao nosso coração. E eu começo com uma pergunta: agora é só vitória mesmo? Com Deus, certamente sim, não tenho dúvida disso. Nós estamos imersos em uma geração que sonha e busca a tão almejada vitória na vida. No campo emocional, no campo econômico, as pessoas buscam e buscam muito isso. Nessa busca, alguns a encontram, e é verdade, através do sucesso, da conquista, mas muitos e muitos, tantos outros, nadam e acabam morrendo na praia, por muitas razões. Uma delas, talvez a principal, é porque essa geração acredita que vitórias e sucesso na vida chegam seguindo a lei do mínimo esforço, e não é verdade isso. Com Deus é bem diferente, muito diferente. E essa é a mensagem que o salmista vai nos trazer, pois ele sabia exatamente o que significa buscar a vitória em Deus. Então deixe-me te apresentar, dentre os vários atributos que Deus tem, características do caráter divino, um deles demonstrado na santa palavra do Senhor, é fundamental, é excepcional. Você quer saber quem Deus é? Deus é Senhor dos exércitos. Deus é o general acima de todos os generais. Deus é um comandante supremo que move o mundo, o corpo celestial, para cuidar e proteger as suas criaturas, eu e você. Isso significa, se Deus é, e Ele de fato é, esse grande general, Ele não precisa obter vitórias nos combates. Afinal de contas, Deus é a própria vitória. Então isso nos permite concluir com muita tranquilidade, que se Deus estiver à nossa frente, à nossa vanguarda, nós teremos vitórias em todas as lutas que nós travarmos. Com Deus é só vitória. Deus é o Deus da vitória, é o Deus da guerra, é o Deus do combate. E diante dessa verdade que o salmista vai nos apresentar, só nos resta cantar, adorar, louvar, exaltar ao nome do Senhor. E é exatamente o que o salmista do Salmo 68, mais um salmo de autoria atribuída a Davi, o verdadeiro e maior rei vitorioso da história de Israel, vai nos apresentar por meio de uma canção da vitória, uma canção de exaltação a Deus, um tributo pelas vitórias que Deus concede na sua vida. Davi usou algo para fundamentar esse salmo. Alguns dizem que é a chegada ou retorno da Arca da Aliança até Jerusalém, mas muitos preferem acreditar que Davi usou como base o cântico de Débora. Débora, a brilhante juíza de Israel, uma mulher que, contrariando tudo e todos, ela partiu para o combate comandando uma tropa contra um grande exército e poderoso exército, e contrariando todas as expectativas, em nome da fé que ela tinha no Deus de Israel, ela não só foi vencedora, como teve o seu nome, as suas histórias registradas perpetuamente nas Sagradas Escrituras. E Débora cantou a vitória. O salmista cantou a vitória, e a Bíblia apresenta muitas canções de vitória para nós também.
Moisés cantou no deserto a vitória de Deus sobre Egito, sobre Faraó, sobre os seus exércitos. Davi cantou muitas e muitas vezes a vitória que Deus dá, mas não existe canção da vitória mais linda do que aquela apresentada lá em Apocalipse, quando os salvos na glória cantam e exaltam o poder de Deus pela vitória do Cordeiro sobre o pecado, sobre os seus inimigos. Mas eu quero trazer a sua memória. E nós hoje? Será que nós temos alguma canção da vitória para a gente entoar quando Deus se mostra Senhor dos exércitos, o poderoso Deus divino sobre as nossas vidas? E nós temos sim muitas canções da vitória hoje em dia. Ademar de Campos, ele tem uma animada, uma canção que ele nos presenteia, que apresenta Deus exatamente como o salmista quer nos mostrar. Por isso ele canta: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. E o convite: vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá, porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. E ele completa: com o Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, e sua glória será vista em toda a terra. E o convite de novo: vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, nós vencemos a batalha, porque toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo e seguimos os seus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. Eu espero que quando você cante uma canção tão simples como essa, você reconheça as vitórias que Deus tem dado na sua vida. Deus é Deus de vitória. Agora, é só vitória? Sim. Com Deus, sim. Sem Deus, não há o que se falar nessa vitória. Davi, ele faz exatamente o mesmo que Ademar de Campos, só que de uma forma muito mais profunda. E aqui ele dá uma receita infalível para você fazer a oração da vitória, compor a canção da vitória. Davi, ele vai te dar os elementos básicos. O que tem que ter na sua oração de vitória, sua oração de gratidão, sua canção vitoriosa? Não pode faltar oração, não pode faltar louvor, de jeito nenhum pode faltar ações de graças, dizer obrigado a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, não pode faltar lembranças das ações passadas que Deus abençoou a sua vida, mas também não pode faltar aquele doloroso, mas necessário pedido de imprecação. Você pedir a justiça de Deus derramada sobre a vida daquele que te faz algum tipo de mal. Essa é a canção da vitória. Essa é a receita de como fazer uma canção que agrada ao coração de Deus. Então me deixe te perguntar: você já parou para pensar quantas vitórias Deus já concedeu a você? Já parou para pensar e você consegue contar quantas vitórias? Deixa eu citar algumas: seu casamento, seus filhos, se Deus te concedeu, seu emprego, o lugar de onde você tira o seu sustento, a sua formação, a sua saúde. Você já agradeceu a Deus por isso? Os livramentos de tantos perigos que Deus te concedeu, você já lembrou de olhar para trás e agradecer por isso? E o principal, a maior das vitórias, a salvação te dada por Jesus Cristo, por meio do sangue derramado na cruz, te livrando das garras do inferno. Já parou para pensar nessa vitória tão grande de Deus na sua vida? Eu citei algumas, e agora que você está pensando nisso, eu sei que o seu pensamento está voltado a contar as vitórias de Deus na sua vida.
a segunda pergunta é inevitável: quantas vezes na sua vida, diante das vitórias, você orou ou você cantou a canção da vitória, agradecendo a Deus por isso? Nós precisamos cantar mais as vitórias que Deus nos concede, porque não reconhecer, não cantar, não exultar, não enaltecer, não aplaudir ao Deus dos céus pelas vitórias que Ele nos concede, é um claro sinal de adoecimento da nossa alma. Mas graças a Deus, os salmos são remédios para a nossa alma, que Deus nos concede para que a gente se medique cada vez mais através de cada um deles. Deixe-me dar um conselho para você: exulte mais na presença de Deus, cante e diga mais glórias e aleluias diante do altar da graça de Deus, reconheça mais o quanto Deus é maravilhoso na sua vida, pelas vitórias que Ele tem te concedido. Em Deus há vitória, sim, a vitória em Deus é certa, aleluia. Se você crê nisso, por que não escrever, por que não relatar? A vitória é certa, aleluia. Ademar de Campos, ele fez uma parceria com Nelson Bomilcar, e ele tem uma canção que é tão simples e tão profunda ao mesmo tempo. Eles cantam: a vitória é daquele que contemplar o Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu santo monte um novo canto entoará. E o refrão eles dizem: a vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro da sua boca, sim, destruirá o inimigo, o anticristo, que não resistirá, porque Jesus Cristo, o Rei, dominará. Se você não tem nos seus lábios, ou não tem na sua memória, uma canção da vitória, como eu te apresentei algumas opções, deixe-me olhar para Davi, e Davi nos apresentar a sua canção da vitória, em particular, o Salmo 68. Primeiro, Davi vai mostrar para a gente que quem tem vitória tem uma alegria incontrolável no coração, e essa alegria resulta em celebração. Por isso, do versículo 1 ao versículo 6, veja o que ele fala: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, não com alegria meia boca, com carranca, com tristeza. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Se Deus for o Senhor da sua existência, se Deus for o general do seu exército particular, os inimigos que surgirem durante a sua vida, e creia, muitos surgirão, sejam pessoas reais ou seres espirituais, nada podem te fazer de mal, absolutamente nada. Não que eles não queiram, mas eles não têm poder nenhum diante da mão poderosa e sobrenatural de Deus que habita em nós. Você quer saber o que acontece com os inimigos da sua vida? Quer saber? O salmista conta: Deus os espalha como poeira, como você faz com a vassoura a varrer o seu quintal, quando você sopra sobre algum móvel que tem aquela poeira. É isso que Deus faz com os nossos inimigos, e eles fogem acovardados diante da presença poderosa de Deus. Sabe o que mais Deus faz? Os nossos inimigos são como a fumaça que um sopro, ou o próprio vento, os afasta da presença do Senhor.
Os pagãos tendem a consagrar a Deus e dizer que tem deuses, demônios que são dono da água, dono da terra, dono das matas, dono das construções. Eles se iludem, porque na verdade o único dono de tudo é Deus. Por isso que em outro momento o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Queridos, como não exultar ao nosso Deus? Como não cantar a canção da vitória diante da presença santa de Deus na nossa vida? Os salvos cantam, os justos exultam, os filhos de Deus se alegram pelas vitórias que Deus concede. E os inimigos, já esses, não. O salmista diz que eles são como a cera que se derrete diante do fogo consumidor do Senhor dos exércitos. Mas os justos, e você repara o que o salmista está dizendo aí, os justos, sejam eles órfãos sofredores, viúvas abandonadas, pessoas solitárias, pessoas presas ou necessitadas. Vejam só, aqueles que humanamente parecem desprotegidos e infelizes, são esses que permanecem firmes, felizes e realizados por usufruir a proteção que vem dos céus. Esses cantam o cântico da vitória. Para esses, para mim, para você, Deus se apresenta como um poderoso general. Não sei se você observou a figura de linguagem que Davi usou. Ele diz que Deus se apresenta como um general montado em seu alazão e cavalgando vitorioso sobre as nuvens do céu. Como se Davi falasse para você: filho, quando você estiver desesperado, amedrontado, derrotado, cabisbaixo, arrasado e desanimado, sabe o que você faz? Eleve a sua cabeça para o céu, para de olhar para o chão, para de olhar para os seus pés, olhe para o alto e tente enxergar, tente pela mente, pela sua imaginação, Deus gigante cavalgando sobre um alazão, sobre as nuvens do céu. Porque é isso que Ele está fazendo, sabe para quê? Para proteger você, para proteger a mim, para nos dar vitória em nossas lutas. Esse é o nosso Deus. Celebre a esse Deus, dê o grito da vitória, celebre a vitória que vem dos céus, e diante das lutas que a gente enfrenta, e não são poucas, vale a pena estar do lado certo, vale a pena, assim como o salmista, enxergar Deus à nossa frente. O homem segundo o coração de Deus, depois de falar isso, ele parece que respira muito fundo, ele faz uma reflexão muito grande, porque ele sabe que ele é frágil, ele sabe que ele é homem, mas ele reconhece o quanto Deus o ama. O coração de Davi contrito, arrependido, o coração de Davi sincero, era a característica que Deus mais apreciava nesse homem. Deus nunca protegeu e amou Davi pelo que Davi era. Deus sempre amou e protegeu Davi, apesar de quem Davi era. E é por isso que ele ora, o versículo 7, veja a profundidade. Quando saístes à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, pausa, interlúdio ou selá. Davi não consegue continuar a oração, ele para, ele cita essa informação, e vê se você entende isso. Se você for filho de Deus, Deus não marcha atrás de você, te empurrando e dizendo, vai filho. Deus não faz isso. Deus não marcha do seu lado, te acompanhando. Deus marcha à sua frente. Deus não diz vai, Deus diz vem. Ele vai à frente para receber os ataques, para suportar os ataques, para carregar o nosso fardo. Davi olhou para trás e ele reconheceu quantas e quantas bênçãos Deus derramou na vida do seu povo. Gente, isso é profundo demais. Nos seus combates, Deus está lutando na sua frente. Deus está levando o ataque primeiro. Gente, na verdade é contra Ele que estão atacando, não é contra nós. E quando a gente consegue tirar os nossos olhos dos problemas, das lamentações, quando a gente para de ficar encharcado de lamúria, sabe o que acontece?
a gente vê Deus à nossa frente, marchando por nós, e a gente reconhece tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, e tudo que Deus fará na nossa vida. E a consequência natural de tudo isso é a gente cantar o canto da vitória, é a gente orar feliz e agradecido pelas maravilhas que Deus faz na nossa vida. E eu não disse uma palavra à toa, Deus faz maravilhas na nossa vida. Um grupo musical jovem canta isso de um jeito também muito delicioso de ouvir. Eles cantam assim: meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é o Senhor, maravilhas ele fez, nos mostrou o seu poder, ele é o nosso Rei dos reis, Jesus. O seu nome, o final dessa música, eles dizem: o seu nome eu vou louvar e vou cantar, o seu nome eu vou louvar e vou cantar, e repetem isso várias vezes, até explodirem de alegria e dizer: maravilhas ele faz, maravilhas ele fez. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós servimos. Será que depois que entregamos a vida para Deus, é só vitória? Certamente com Deus, sim. Davi, ele fez uma pausa obrigatória aqui. E por que Davi fez isso é algo assim muito interessante para a nossa vida. Nos nossos embates da vida, acredite você, sejam quais forem os nossos inimigos, problemas que enfrentamos, Deus vai à nossa frente. E em última análise, é contra Deus que as pessoas se opõem a você, é contra Deus que falam mal, é contra Deus que eles atacam, é contra Deus que eles caluniam, é contra Deus que eles estão fazendo o que estão fazendo. Mas acredite, contra Deus, eles nunca, jamais, em hipótese nenhuma, têm qualquer chance de vitória. Agora nós, filhos de Deus, estamos abrigados nas asas do Pai e somos, como Paulo disse lá aos Romanos, muito mais do que vencedores. É Deus que nos dá a vitória. E se Deus vai à nossa frente, queridos, não há o que a gente temer. Lutero, ele tem uma frase muito preciosa que eu quero compartilhar com você. Lutero diz assim, ó: você é um filho de Deus, então todos os dias, sempre que você for lavar o rosto pela manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva de acordo. Eu vou repetir. Sempre que você acordar de manhã, olha, sempre que você for lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva de acordo. Você é vitorioso, você não é perdedor. Você é mais do que vencedor. Lembre-se do Deus que resgatou a tua alma, do Deus que no batismo mostrou para todo mundo que você é nova criatura. Agora vá e viva de maneira vitoriosa. Para de arrastar o mundo com a cara, como se a gente estivesse rastejando. Filho de Deus não passa a vida rastejando, mas passa a vida andando de pé, em nome daquele que o salvou, que o regenerou, que o guardou. Com Deus à nossa frente, as vitórias vêm como vieram ao salmista, por isso que ele fala no versículo 8, 9 e 10. A terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. E o finalzinho do versículo 10, supriste os pobres. Não é só pobre financeiramente, os pobres de espírito, aqueles que entregam a vida para Deus e sabem que dependem só de Deus. Espero que você se encaixe nesse perfil. E os inimigos
Os inimigos que temos durante a vida, diante de Deus, no versículo 12, sabe o que acontece com eles? Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa, uma simples mulher, reparte os despojos que eles vão deixando abandonados pelo caminho, enquanto fogem desesperados. Você consegue imaginar a cena de um rei, de uma rainha, fugindo desesperado em debandada diante da presença santa de Deus? E quanto a nós, filhos de Deus, olha o versículo 13: mesmo quando vocês dormem, a gente não consegue imaginar um versículo mais lindo, mais profundo do que isso. Enquanto você que está me ouvindo dorme entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Enquanto você dorme aquecido na fogueira, Deus te protege com as suas asas, cobrindo a sua vida. Você consegue imaginar isso? Você quer vitória maior do que isso, gente? Quem tem essa realidade na vida não precisa simplesmente de mais nada. O general eterno, Senhor dos exércitos, nos protege até quando a gente dorme. Depois que o salmista disse isso, ele aclama a majestade divina, vai fazer em longos versos no Salmo, que você pode olhar com muita tranquilidade depois, mas ele vai mostrar o quanto ele tem certeza de quem Deus é, e ele canta a vitória, declarando, por exemplo, no versículo 19: bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Não dá para continuar, tem que parar. Ele põe um selar, uma pausa, para você entender o que ele está falando. O salmista está dizendo para a gente assim: seja quais forem as suas sobrecargas, físicas ou sobrenaturais, emocionais, Deus as suporta por você. Deus só não suporta as cargas que nós não entregamos para Ele, a que nós insistimos em carregar, porque todas que entregamos Deus suporta. A culpa, a dor, o remorso, decepção, frustração com coisas, com pessoas na vida, tudo isso, como disse alguém, não passa de um belo saco de tijolo que a gente carrega nas costas, e a cada decepção vai colocando um tijolo nesse saco que a gente carrega. Deus está pronto e querendo remover isso de nós, mas Ele não faz na marra. Ele nos dá o privilégio de entregarmos isso a Ele, de lançar isso a Ele, como Pedro fala em sua primeira carta, ou como Jesus mesmo ensinou em Mateus, falando: vinde a mim todos que estão cansados de carregar o saco de tijolo, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não sei se você entendeu, mas eu vou dizer um pouquinho mais. Não é bênção, não é viver cultivando sofrimento. Viver sofrendo não soma pontos com Deus. Viver no sofrimento não garante um lugar no céu, muito pelo contrário. Viver triste, cabisbaixo, adoecendo pelas pessoas ou pelas circunstâncias, não é sinal de saúde espiritual, antes de uma doença séria, grave e fatal. Vê se você entende. Deus, Ele nos abençoa removendo nossos fardos, não nos dando fardos. Deus te abençoa retirando a carga pesada sobre o seu ombro, não colocando outra sobre a sua vida. Steven Lawson, ele faz uma frase que ele diz assim: vai custar tudo para você seguir a Cristo, mas vai custar ainda mais se você não o seguir. Vai custar a sua alma. Crente, lute contra a autopiedade, lute contra o orgulho disfarçado de autocomiseração, de se sentir um coitado. Abandona esse fardo aos pés da cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz para nos dar vitória. Ele não pagou esse preço tão alto para a gente viver arrastando a vida. E sabe por que o salmista fala isso? Versículo 20: o nosso Deus é um Deus
que salva, Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. No 21, certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Quando as vitórias chegam em nossa vida, o que devemos fazer? Cantar, louvar, adorar. Veja o versículo 24 e 25, tenta imaginar a cena. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando ao santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos com eles, vão os jovens tocando tamborim. Quando Deus te dá a vitória, você reconhece a vitória, o que a gente faz? A gente canta, agradece, com música, com louvor, com instrumento musical, com vozes, mas a gente agradece a Deus pelo quanto Deus nos tem abençoado. A gente agradece cantando o cântico da vitória. Versículo 28, a favor de vocês, manifeste Deus o seu poder, mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. O salmista quer dizer que depois das lutas, agora é só vitória. Em Deus é só vitória. E aí o que Ele vai fazer? Ele vai convidar você e eu a desfrutarmos dessa vitória em Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo quem Deus faz, e Ele dá a receita infalível, como que você canta o canto da vitória, verso 32 ao 35, os verbos falam por si só. Cantem a Deus, cantem a Deus, cante no banheiro, cante na cozinha, cante dirigindo, cante deitado, cante a Deus. Deus se alegra com o louvor demonstra reconhecimento. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor. E ele para de novo, ele pensa, será que eu estou cantando? Será que eu estou louvando? Será que eu estou fazendo isso que eu estou falando? Será que você tem reconhecido Deus na sua vida? Aquele que cavalga os céus, olha o que ele está dizendo, ele está olhando para o céu e vendo Deus no alazão cavalgando sobre as nuvens. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa, proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus, o Deus de Israel, que te dá poder e força ao seu povo. E o final, bendito seja Deus. Se você reconhece que Deus te dá vitória, escreve, declare, bendito seja Deus. Bendito Deus que põe ar no nosso pulmão, bendito Deus que põe pão na nossa mesa, bendito Deus que põe saúde em nossas veias, bendito Deus que põe paz no nosso coração, bendito Deus que nos dá a salvação. Implore pela ajuda de Deus, sim, clame pelos livramentos do Senhor na sua vida, peça para que Deus faça milagres em torno de você. Mas da mesma forma, não se esqueça de agradecer, cantando e louvando ao Senhor pelas vitórias alcançadas. E assim eu quero terminar esse salmo com você, com as devidas correções teológicas, tirando a parte humanista. Boa parte de uma música, a cantora Damares estava muito correta quando ela afirmou que Deus quer levantar um novo vencedor. E por isso ela canta uma parte da música. Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio, seu gemido dói na alma, traz à pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante, aonde o grande pisa no pequeno, sem olhar se está ferindo ou se está matando, aonde a escada do sucesso é tão alta, que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande para te levantar.
E ela termina. Deus vai bradar, anunciar em alta voz para o universo ouvir: eis que um novo vencedor está chegando aí, e vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu do anonimato, dentro de um vale escuro e frio, venceu na terra dos gigantes, grandes desafios, foi provado e aprovado, e agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. A prova, correção minha, a prova não acabou, a luta não foi embora. Mesmo assim, agora é só vitória, porque com Deus sempre é. Você pode dizer amém? Que Deus te dê a vitória, celebre a vitória, cante a vitória, faça da vitória a sua canção, porque Deus é o Deus que te dá vitória. Feche teus olhos, vamos orar e vamos terminar cantando: a vitória do Senhor é certa, aleluia. Mas antes, eleve a Deus a sua oração. Pai, muito, muito obrigado, porque a vitória do Senhor é certa. Muito obrigado a Deus, porque nesse vale escuro e frio, nessa terra de gigantes sobre a nossa vida, o Senhor nos faz mais do que vencedores, por Jesus que morreu na cruz em nosso lugar. Obrigado a Deus por esse Salmo 68, obrigado a Deus porque o Senhor quer nos fazer entender que o Senhor é o nosso general, o Senhor cavalga em nossa frente, lutando as nossas batalhas, vencendo as nossas lutas e nos coroando com a vitória em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por isso. Faça-nos reconhecer e coloca, Deus, no nosso coração e nos nossos lábios a canção da vitória, um cântico da vitória na presença do Cordeiro Santo. E por isso nós oramos, ó Pai, agradecidos como fez Davi, em nome de Jesus. Amém.